Introdução à Filosofia da Mente, da Kate Maslin. Bom, gente, esse livro aqui é um livrão grosso, grande, bem bacana, que é uma leitura, assim, fundamental para para todo mundo que estuda psicologia, sociologia, filosofia pelo próprio nome, né? Esse é um livro interessante no sentido de que abre a discussão a respeito do que é a mente, tá? Então, assim, aqui você vai ter uma introdução dos principais autores, das principais vertentes de pensamento da mente. E existem várias, né? Aqui já começa, para quem nunca refletiu de uma maneira mais profunda sobre o tema, existem várias formas de pensar e entender a mente, não existe só uma. E aqui ela vai apresentar os argumentos prós, os argumentos contra, vai dar lista de bibliografia para você ler, vai explicar cada proposta, vai deixar a pergunta aberta, como todo bom filósofo faz, né? Então esse livro, ele é muito didático, ele tem exercícios e ele é bem bacana de ler, é bem gostoso de ler. É óbvio, não é uma leitura simples, fácil, é uma leitura exigente, tem muito termo aqui que você vai ter um dicionáriozinho de filosofia do lado e muitos outros temas que vão, assim, requerer uma leitura a mais posteriormente, ou dependendo da tua área de leitura, né? Se você tem um conhecimento já de filosofia e psicologia, se você não tiver esses conhecimentos, vai exigir um pouco de conhecimento dentro disso, tá? Bom, eu não vou falar sobre o livro todo, tá? Eu vou trazer apenas algumas coisinhas aqui a respeito da introdução, ou seja, assim, qual que é o problema da mente? Né? Então, ela já começa falando assim, para abordar o problema mente e corpo, que é o tema do livro, tem 3 perguntas que são interessantes. Primeira, quais são os traços distintivos dos estados mentais? Todos os fenômenos mentais são semelhantes ou há diferenças entre eles? É possível detalhar os traços essenciais de vários tipos de estados mentais? Então, com essa pergunta, ela já começa a abrir a ideia de como e do que a gente tem que pesquisar quando a gente vai tentar falar de uma filosofia da mente. Quais são os temas relevantes para falar sobre isso? Né? E aí, ela faz um exercício aqui e ela começa a falar a respeito de algumas características da mente. Né? Então, ela fala assim, ó, ela faz uma classificação. Classifiquei os estados mentais sob 6 categorias. Sensações, dores persistentes, cognições, acreditar, saber, raciocinar, emoções, medo, ciúme, inveja, percepções, ver, ouvir, tocar, sentir, estados de quase percepção, como sonho, imaginação, e estados conativos, agir, tentar, querer. Aí ela vai falar a respeito de um tema que é a localização corporal. E ela diz, as sensações têm uma localização corporal mais ou menos definida, enquanto todos os outros estados não têm. Então, quando você tem, por exemplo, uma dor, ela possui um ponto. Né? Se eu apertar aqui, eu vou sentir dor, mas eu vou sentir dor aqui. Eu não vou sentir dor aqui, vou sentir dor aqui. Então, essa dor está localizada aqui, eu consigo pegar isso. Agora, quando a gente fala em pensamento, onde é que a gente pega o pensamento? Ou quando a gente fala de uma ideia, onde que a gente pega a ideia? A gente pode até falar, tá na cabeça. Mas aonde? Você pega, você consegue tocar, né? Tá na cabeça. Então, quando ela começa a fazer isso, ela começa a fazer uma diferenciação já entre os estados mentais que têm uma localização, que nem a dor, a cócega, e aqueles que não têm, que nem a percepção, né? O tentar, o querer. Por exemplo, eu quero, sei lá, quero comer uma pizza. Onde é que está esse querer? Eu consigo pegar, eu consigo localizar no meu corpo? Né? Depois ela coloca aqui a respeito dos estados de não sensação. Em contraste com as sensações, é possível termos crenças, conhecimento e compreensão, bem como desejos e intenções, das quais não estamos conscientes em um dado momento. Então, esses estados de não sensação, que ela falou anteriormente, são estados que não são necessários nem ter uma localização espacial, né, ou corporal, e nem mesmo a consciência. Ou seja, neste exato momento, tem muitas ideias passando aqui pela minha cabeça, das quais eu não estou consciente, assim como na cabeça de quem está me ouvindo aí. Tá? Depois ela vai falar a respeito de um tema chamado qualia. Os filósofos falam da fenomenologia das sensações, isto é,
a forma como as coisas parecem ao sujeito que as experienciam, cada tipo de sensação contida de um modo qualitativamente distinto. Esse daqui é aquele famoso tema, por que o azul é azul? Né? Ou seja, eu olho para o azul, eu reconheço que o azul é azul, eu sei que ele é azul. Agora, por que eu vejo esse azul desta maneira e não de outra? O que faz com que isso aconteça? Ou quando eu sinto ciúme, ou raiva, ou quando eu penso em alguma coisa, por que essa experiência ela existe em mim de uma determinada forma e não de outra? Isso é o que a gente chama de qualia, ou seja, a qualidade específica de uma determinada coisa que está acontecendo com a gente. Seja essa coisa uma sensação, seja essa coisa uma percepção, seja essa coisa um pensamento. Então, perceber isso faz parte, é um dos componentes aí da estrutura da filosofia da mente, da ideia de como trabalhar com a mente. Dos vários critérios que você tem que entender, que você tem que falar, que você tem que conectar para você ter uma teoria da mente. Aí ela vai falar também sobre os estados intencionais, que também são conhecidos como as atitudes proposicionais. Né? A ideia é que, ao naturalizar a intencionalidade, não necessitamos lançar mão de estados fantasmagóricos não físicos, que são de natureza supernatural, isto é, fora ou acima do mundo físico ordinário, para explicar como os estados mentais podem ter um caráter intencional. Servindo-se de teorias e conceitos tirados das ciências, a esperança é de que se mostrará que a intencionalidade é somente um outro traço do mundo natural, como a digestão e a secreção da bile. Aqui ela vai falar a respeito de um tema bem controverso. Hoje, dentro da ciência, nós tendemos a sair dessa perspectiva dualista e aí em direção a uma tendência monista da questão da consciência. Porém, essa tendência ainda existe. Existem muitos neurocientistas prêmio Nobel que trabalham com essa perspectiva dualista, e que a intencionalidade, ou seja, da onde vem a intenção do ser para fazer ou não algo, vem de uma alma ou é apenas mais um processo biológico, um processo materialista, vamos dizer assim. Então aqui se dividem opiniões. Enquanto você tem um dualismo que crê que existe algo que não é de uma natureza material e de um outro lado, um monte de vertentes, mas monistas materialistas, vamos dizer assim, que acreditam que não, que isso tudo tem uma vertente material, ou seja, não existe nenhuma alma incorpórea que faz a gente querer coisas, ou que nós somos essa alma e aí a gente entra no corpo e começa a fazer coisas. Essas duas vertentes ainda existe uma discussão ferrenha a respeito disso, e a intencionalidade é um dos fatores que a gente usa para entender isso daí. Tá? Então ela fala aqui, indo um pouco além, como posso me assegurar de que seu comportamento não é somente uma fachada que encerra um gélido vazio mental? Os estados mentais são privativos do indivíduo, enquanto estados físicos, ao contrário, são públicos. Aqui ela vai estar trabalhando com a perspectiva de terceira e primeira pessoa, ou seja, algo que é feito e eu vejo você fazendo é diferente de algo que você está fazendo e você sabe o que você está fazendo. A primeira pergunta, como é que eu posso me assegurar de que o teu comportamento não é uma fachada? Ou seja, como é que eu posso me assegurar de que você não é um robô? De que você não está sendo, controlado por marcianos? Ela dá uns exemplos meio bizarros, mas que na verdade são perguntas fundamentais dentro da filosofia da mente, porque realmente entender isso é uma coisa de um acesso extremamente difícil. Dentro da neurociência hoje, por exemplo, a gente tem um acesso muito difícil às estruturas que dão, supostamente, origem ao eu. Ou seja, como que o nosso cérebro gera a experiência de eu? Ninguém sabe afirmar isso com certeza. Ninguém consegue mostrar isso com uma clareza muito grande ainda hoje. E aí essas perguntas sobre a questão da primeira e da terceira pessoa, ou seja, aquilo que eu vejo, e o comportamento teu, eu vejo você correndo no parque, então estou te vendo correndo, isso é uma coisa, terceira pessoa, e você correndo lá no parque, percebendo isso. Tá? E por fim, a questão, também controversa, a respeito do acesso privilegiado àquilo que é mental, ou seja, será que apenas eu sei o que está se passando dentro da minha cabeça? E aí ela coloca assim,
Eu também pareceria ser a autoridade máxima sobre como são minhas sensações ou se estou genuinamente experienciando elas. No entanto, quando se trata de estados intencionais, algumas vezes é bem menos do que certo que eu tenha melhor conhecimento do que os outros sobre o que eu estou pensando e sentindo. Então eu acho isso interessante porque ela dá um exemplo bem bobo, né? A respeito assim de uma operação lógica, por exemplo. Então, se a pessoa tem o domínio de uma determinada teoria ou de um determinado procedimento, você pode testá-la. E a pessoa pode falar que detém o conhecimento a respeito de alguma coisa. Mas a partir de uma prova, eu posso mostrar que ela não tem. Então, até que ponto eu ou ela temos o conhecimento sobre o que passa na cabeça dela? Muitas vezes, quando se trata desse tipo de assunto, quem está de fora consegue ter um acesso mais interessante, mais privilegiado do que a própria pessoa que diz que tem o que não tem. Então, mesmo essa questão do acesso privilegiado à mente, o que a gente sente, é também controversa. E tudo isso é o que será debatido nos capítulos que se seguem, né, aonde a autora vai estar falando sobre o dualismo, a teoria da identidade mente-cérebro, o behaviorismo analítico, o funcionalismo, o monismo não redutivo, a causação psicofísica e a perspectiva aristotélica. Aí no final ela vai falar sobre o problema de outras mentes, da identidade pessoal, né, como uma continuidade física e psicológica. É um livro extremamente interessante. Se você tem interesse nessa área, vale a pena, até pela quantidade infinita de referências que ele dá, ou seja, você lê esse livro e depois pode montar uma biblioteca de outros livros sobre o assunto, tá? Fica aqui a dica, Introdução à Filosofia da Mente, da Kate Maslin. Espero que gostem. Tchau, tchau.